Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom estarmos juntos aqui nessa terça-feira, já na Semana Santa, dia 15 de abril. Terça-feira da Semana Santa, nós estamos nos preparando para vivenciar esse tríduo pascal. Estamos na Semana Maior, na semana mais importante para nós, cristãos, católicos. Vamos vivenciar a nossa fé, né? Nós vamos professar a nossa fé, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e vivenciar a glória da ressurreição, a graça de Deus, o nosso Deus que vem trazer a esperança para os nossos corações. É uma semana muito especial, uma semana de muita oração, de muita intimidade com Deus, de muita contemplação por todo esse caminho que o nosso Senhor Jesus fez por cada um de nós. Um caminho de entrega, de amor, de calvário, de morte, de crucificação e, sobretudo, de vida eterna, de muito amor, de muita luz e muita misericórdia por cada um de nós. Então, convido você a, nessa manhã, preparar o teu coração junto conosco para bem vivenciar esse dia. Então, dá o seu bom dia aqui na oração da manhã, já vai colocando aqui nos comentários o seu bom dia. Também seu pedido de oração, estaremos juntos, né? Unidos em oração, na graça de Deus. Pega a palavra de Deus para que você possa meditar conosco, esse evangelho muito forte hoje, nessa manhã. E nós vamos nos preparando para vivenciar esse dia de hoje, nesse clima de oração, nesse clima de penitência, de entrega, de oração, de reflexão e de amor, vivenciando, sobretudo, o amor de Deus por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoai, Senhor, o nosso dia de hoje. Abençoai, Senhor, a nossa família. Abençoai, Senhor, as nossas atividades. Tudo aquilo que iremos fazer, Senhor. Esteja conosco, junto com os teus anjos, com a Virgem Maria, intercedendo por nós, a nossa mãe, junto a São José. Nós nos confiamos a Ti, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Venha falar conosco através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos dar discernimento, entendimento daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pega a palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de São João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 21. E hoje a liturgia vai nos trazer a reflexão que Jesus anuncia a traição de Judas. João 13, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se,
Esse mesmo discípulo, sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: O que queres fazer? O que queres fazer, faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo que temos necessidade para a festa, ou dá alguma coisa para os pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. Era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Seja a palavra de Deus, em sinal de respeito. Irmão, minha irmã, uma reflexão muito forte nessa manhã, o anúncio da traição de Judas. Jesus está ali junto com os seus discípulos, e como inicia aqui o versículo 21, depois disso o quê? Depois do lava-pés, né? A gente começa aqui no capítulo 13, a reflexão, né, de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, deixando o ensinamento para os seus discípulos do que é ser de fato aquele que é o Senhor. Ele precisa servir, né? Jesus vem nos dar esse ensinamento de humildade e que muitas vezes não conseguimos aprender, não é? Mas precisamos, nessa lição de humildade de Jesus, aquele que quer ser servido precisa aprender a servir, né? Seja servo antes de ser servido. É um exemplo de humildade de Jesus. Não é porque você está à frente, não é porque você tem um cargo de liderança, que você é chefe de algo, de alguma coisa, de alguém, que você precisa e pode tratar as pessoas de qualquer maneira, não é? Falar de qualquer maneira, tratar de forma autoritária. Ao contrário, se coloque no lugar dele, dela, saiba fazer, saiba ajudar, saiba ouvir, não é? Então Jesus vai nos dando essa lição de humildade no lava-pés, se colocando ali para os seus discípulos. E agora vem o anúncio da traição de Judas. Um momento onde Jesus está ali junto com seus discípulos na ceia. Ele fala que vou embeber agora o pão, né? E eu vou dar para a pessoa que vai me trair. Diante daquele momento, os discípulos ficam: quem será que vai fazer? Será que sou eu? Será que é ele? Quem será que vai trair? O que vai acontecer? Deus então permite que Satanás entre no coração de Judas, porque aquilo precisava se cumprir, não é? Tudo estava, quando Jesus morre, ele fala, né? Tudo está consumado. Então, Deus já havia dito que seria assim. E Jesus, durante todo o anúncio do reino de Deus, ele fala que seria assim, que chegaria o momento da sua morte. Não como os outros estavam querendo, não como os homens estavam querendo, mas seria no momento em que Deus assim determinasse, permitisse. Tudo acontece por permissão de Deus. E aqui nesse contexto da traição de Judas, podemos também nós nos colocar no lugar de Jesus, onde muitas vezes sofremos por traições, decepções, angústias, e na dor de Jesus, ele também acolhe as nossas dores. Nessa manhã, o Senhor quer acolher o teu coração, você que já foi ferido, você que já foi machucado, você que já foi traído, você que já foi traída, você que teve uma decepção muito grande com alguém que você amava, porque veja, Judas estava entre os 12, aqueles que Jesus escolheu, de todos os 72 que caminhavam, e de uma multidão imensa, Jesus escolhe 12, e ali também estava Judas, e no meio daqueles 12, um deles o trai.
Jesus amava os seus discípulos, ensinava como eles deveriam anunciar o reino de Deus, ensinava a todos da mesma maneira, com um amor peculiar, individual. Cada um deles também amava Judas, mas ali houve uma traição, não é? E muitas vezes também passamos por essas situações onde pessoas que estão ao nosso lado nos magoam, nos ferem. Muitas vezes não há uma traição exatamente, mas há uma palavra que fere, que vai lá dentro do coração e pode causar uma mágoa, um rancor, um ressentimento. Jesus está dizendo hoje para mim, para você, que Ele conhece a nossa dor, que Ele sabe o que se passa no íntimo do nosso coração, que Ele sabe muito bem o que é isso, a angústia, a tristeza que você passa no momento desse, mas Ele quer curar o teu coração. Assim como tudo acontece com um propósito, aconteceu aqui com Jesus já com um propósito de Deus, né? Tudo já estava determinado pelo Senhor. Assim também o Senhor nos ensina nas dificuldades que passamos, nas situações que nós vamos passando, enfrentando no dia a dia. Ele permite assim o nosso crescimento espiritual. Ele permite o nosso amadurecimento humano, espiritual. Então, aqui nessa manhã, receba também no teu coração essa gota do sangue de Jesus para te curar dessas feridas que foram causadas por essas decepções. Por tantas palavras que foram ditas, acusações, humilhações, seja no seu local de trabalho, seja na sua casa, no seu casamento, não é? Tantas situações, ou através de um filho, uma filha, coisas que magoaram o teu coração. Jesus hoje quer curar o teu coração, dizer para você que Ele entende a sua dor, que Ele se compadece de você, mas que você não precisa carregar essa dor para o resto da sua vida, não. Abra o teu coração ao perdão, abra o teu coração sinceramente para que Jesus possa colocar essa gota do sangue dele no teu coração e assim modificar esse seu sentimento, não é? Para que você consiga vencer essa situação e continuar. Porque não é possível a gente continuar caminhando e vivendo coisas novas com um coração rancoroso, um coração magoado, um coração que fica cheio de ressentimento, um coração que cultiva a tristeza, não é? Não, mas ao contrário, que você possa cultivar a alegria, que você possa cultivar a alegria. Mesmo na dor, como diz a música, né? Eu quero seguir até o fim. Então, que você possa vencer tudo isso que está no teu coração, se abrindo ao perdão, a pedir e a dar o perdão. Abrir o coração para que na dor de Jesus, Ele acolha a sua dor e que você consiga vencer, que você consiga seguir adiante. Um outro ponto também, uma outra forma da gente olhar, e de fato precisa ser assim para essa palavra de hoje, é quantas vezes também nós traímos Jesus com o nosso comportamento, não é? Então, duas maneiras da gente parar e meditar essa palavra. Uma das pessoas que nos feriram e assim como Jesus, né, também fomos feridos, traídos, machucados, mas também tantas vezes que nós traímos a Jesus, que nós viramos as costas para Jesus, que priorizamos outras coisas, pessoas, lugares, situações, deuses, cometemos pecados de idolatria e vamos nos ocupando de tantas e tantas coisas e vamos virando as costas para Jesus. No nosso comportamento, no jeito de ser, na maneira de falar, de retrucar, de brigar, de perder a impaciência. Quantas vezes nós ferimos o coração de Jesus com esse comportamento? Ele nos pede, não aprendemos tanto durante essa quaresma, né? Primeiro ensinamento, primeiro mandamento mais importante da igreja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como é difícil viver esse mandamento, não é verdade? E muitas vezes no nosso dia a dia nós vamos perdendo a paz, a paciência, a confiança, a amabilidade, a ternura. E quando vemos, estamos agindo de uma maneira que fere o coração de Jesus e que não é aquilo que Ele deseja para nós. Ele não nos quer com um coração cheio de raiva, Ele não nos quer com palavras em nossa boca, palavras de derrota, palavras de maldição, palavras de pessimismo, cheios de negatividade dentro de nós. Jesus não nos quer assim. Um Deus de amor que, né, estamos vivenciando isso essa semana, morre na cruz por mim, por você. Ele nos quer semelhantes a Ele,
né? Devemos orar: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quantas vezes traímos a Jesus nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, nas nossas indiferenças? Devemos nos perguntar como Jesus agiria diante dessa situação. Como Jesus agiria com o meu filho, com a minha filha? Será que ele falaria dessa forma como eu estou falando? Será que Jesus falaria assim com meu marido, com a minha esposa? Será que Jesus falaria assim com meu irmão, com a minha irmã, com a minha sogra, com essa pessoa do meu trabalho? Será que ele agiria dessa forma? Então, quando eu viro as costas para Deus e eu começo a agir de uma maneira totalmente diferente, que não é aquilo que Ele espera de mim, também vou traindo Jesus. Ainda traímos Jesus com os nossos pecados, com aqueles pecados de estimação, não é? E como é importante, meus irmãos, nós nos prepararmos para vivenciar essa Semana Santa, também estarmos com a confissão em dia, não é? Principalmente agora que vamos viver esse tríduo pascal, quinta, sexta, sábado santo, domingo de Páscoa, a gente vivenciar essa festa tão bonita, que já começou, né, nesse domingo de Ramos. Como é importante a gente buscar o sacramento da confissão para que haja de fato essa purificação em todo o nosso ser, para que a gente de fato possa se apresentar diante de Jesus e recebê-lo em corpo, sangue, alma e divindade. Mas muitas vezes nós não queremos abandonar esses pecados, porque temos muitas vezes amor, paixão por eles, né? Devemos ter amor a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, peçamos ao Senhor também a sua infinita misericórdia para conosco, mas que o sangue de Jesus venha nos libertar dos nossos pecados, nos libertar da escravidão do pecado, das correntes que nos prendem e que caímos tantas vezes nas tentações, nas mesmas armadilhas do inimigo. Senhor, dai-nos a graça de ficarmos de pé e fugirmos diante das situações que nos levam ao pecado. Senhor, dai-nos a graça de sermos corajosos para vencer os nossos pecados e que não venhamos a sucumbir nas investidas diabólicas contra nós, nas tentações que são colocadas para a nossa carne, Senhor. Mas queremos ser vitoriosos em Ti, queremos buscar a nossa santidade e nos aproximar de Ti, nos aproximar das coisas do alto. Liberta-nos, Senhor, de todos os grilhões da escravidão, escravidão do medo, escravidão dos vícios, escravidão de tantos pecados, Senhor. Venha nos libertando com o Teu sangue redentor, esse sangue que o Senhor jorrou na cruz por cada um de nós, porque não queremos, Senhor, trair ao Senhor. Queremos ser fiéis a Ti. Ensina-nos, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, Jesus. Venha nos dar essa graça. Nessa manhã nós te pedimos, para que bem possamos vivenciar essa semana. Liberta-nos dos nossos pecados, Jesus. Liberta-nos dos nossos pecados. Agora, muitas vezes, o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos concedeu o seu perdão através do sacramento da confissão, mas nós carregamos dentro de nós um sentimento de culpa, algo também que precisamos nos libertar. Se houve o perdão dos nossos pecados, se assim Jesus nos libertou, né? Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. E eu preciso crer nisso. Então, que nenhum sentimento de culpa seja maior do que o poder e o amor de Deus. Porque se Deus nos perdoa, Ele nos dá uma possibilidade de seguirmos adiante e vivenciarmos uma vida nova. E é isso que nós vamos experimentar nos próximos dias. Passaremos com Jesus ali pelo lava-pés, a última ceia, vivenciaremos a Sexta-feira Santa, a sua crucificação, a sua morte por cada um de nós e chegaremos à glória da ressurreição. Chegaremos a esse momento da vida nova que o Senhor quer dar para mim e para você. E porque muitas vezes nós não conseguimos vivenciar essa vida nova, porque estamos presos ao passado, porque estamos acorrentados ao passado, porque não nos sentimos dignos de olhar para frente e viver o novo que o Senhor reserva para nós. Meu irmão, minha irmã, abra o teu coração e permita-se ser amado, cuidado,
protegido pelo Senhor e ser direcionado para essa vida nova que Ele quer te dar. Veja, Jesus está caminhando ao seu lado. E muitas vezes estamos como os discípulos de Emaús. Jesus estava caminhando do lado deles, mas eles não podiam ver, não conseguiam ver tamanha tristeza que estava no coração daqueles homens. Meus irmãos, essa semana é uma semana muito forte para nós, mas não deve ser uma semana de tristeza, porque nós precisamos ter no nosso coração a certeza da ressurreição, a certeza da vida nova. Assim como um dia Jesus chamou Lázaro no sepulcro, no túmulo, disse para ele: Lázaro, vem para fora, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, começou uma vida nova naquele momento. Assim o Senhor nos chama a também sairmos desses túmulos, porque Ele quer nos dar uma vida nova. Meu irmão, minha irmã, Ele quer dar essa vida nova para você. Você quer essa vida nova? Você crê nesse novo de Deus? Então permita-se receber a misericórdia do Senhor. Permita-se receber a misericórdia do Senhor. Ele quer conceder a você. E veja, depois aqui no final da leitura, Pedro pergunta para ele: Senhor, para onde vais? Para onde vais? Então Jesus responde: para onde eu vou? Não podes seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Depois o Senhor vai dizer para nós: eu vou e eu preparo para vós um lugar. Eu estou preparando o teu lugar ao meu lado, junto de mim. É lá que eu quero morar, né? Como diz aquela música, o meu lugar é o céu e é lá que eu quero morar. Mas ainda não é chegada a hora, então façamos a nossa parte aqui. Enquanto nós estamos nessa vida, nós estamos lutando, buscando, porque o nosso lugar é o céu, não é? Pedro então torna a perguntar a Jesus: Jesus, por que eu não posso ir agora? Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Pedro impetuoso, né? Ele sanguíneo, que fala, que pensa, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Jesus então: darás a vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Meus irmãos, muitas vezes nós agimos como Pedro. Nós agimos na impulsividade, falamos: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, Senhor, conta comigo, eu vou, me chama que eu vou. Mas na hora que Ele chama, na hora que Ele envia para a missão, na hora que Ele nos fala para que Ele nos chamou, dá aquele medo, dá aquela insegurança, aquele pezinho vai para trás, a vontade de voltar é muito grande. E então Jesus nos exorta, como no Evangelho de São Lucas, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno de mim. O Senhor nos lembra mais uma vez como aconteceu com a mulher de Ló. Aquela mulher, Deus envia seus anjos para a casa de Ló, para libertar ele e a sua família. Eles estavam vivendo numa situação de promiscuidade, de muito pecado. Uma família que estava entregue ao pecado. Mas através da oração de Abraão, da intercessão de Abraão, Deus envia os seus anjos para aquela casa, para libertá-los, para salvá-los. Veja a importância da oração, de uma intercessão, de um clamor a Deus por aquelas pessoas que estão afastadas dele. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele envia os seus anjos para lá, para libertar Ló e sua família, para tirá-los dali antes que destruísse Sodoma e Gomorra devido aos seus pecados. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás. Os anjos falam: vá, não olhes para trás. Mas ela olha e então ela vira uma estátua de sal. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando para nós: não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para aquilo que você está perdendo. Deus tem o céu para te dar, a vitória é muito grande, a graça de Deus é abundante e é maior do que tudo, de tudo do que você tem e do que você pode imaginar a ter. Deus tem muito a realizar na sua vida, meu irmão. Então não tenha medo de perder nada para Deus, porque com Ele você só vai ganhar. Você não perde a sua família para Deus. Ou a sua família não te perde porque você está em Deus. Todos têm a ganhar. Porque nós recebemos o cêntuplo de bênçãos do que podemos imaginar, nós recebemos nessa vida. A nossa família é abençoada, a nossa casa é agraciada. Então tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que se você se abandonar nas mãos de Deus,
Se você se abandonar nas mãos de Deus, as vitórias chegarão, as bênçãos chegarão, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Como diz o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Peçamos a Deus essa graça de não agirmos como Pedro, que fala uma coisa, mas faz outra, não é? Que diz que vai, mas não vai. Que falamos para o Senhor que Ele pode contar conosco, mas muitas vezes somos infiéis. Falamos para o Senhor que queremos ter um novo comportamento, mas caímos sempre nos mesmos hábitos, costumes, palavras e não mudamos. Fizemos esse tempo de quaresma e você pode dizer que você mudou? Você pode dizer que esses 40 dias de penitência, de jejum trouxeram um novo comportamento para você? Se não, meu irmão, ainda é tempo de dizer, sim, Senhor, conta comigo, mas não da boca para fora, mas na sinceridade do teu coração. Tenho certeza que Pedro disse isso na sinceridade do seu coração. Depois, Jesus o tornou o chefe da igreja e no seu primeiro discurso, ele converteu a 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele ficou cheio do Espírito Santo. E muitas vezes a gente lembra de Pedro só como esse que negou a Jesus. Mas precisamos lembrar dele como um grande chefe da igreja, não é? Aquele que com o coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados e dos seus maus comportamentos, cheio do Espírito, lavado, purificado, restaurado, saiu a anunciar o reino de Deus. E assim também precisamos ser cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos revista nessa manhã dessa autoridade, no nome de Jesus, para que possamos anunciar a sua palavra aonde formos, aonde estivermos, a partir de um coração transformado, restaurado, purificado e cheio da graça de Deus. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito que nos lava, que nos purifica. Dai-nos um coração semelhante ao vosso, capaz de perdoar, amar e retribuir aquilo que o Senhor dá a cada um de nós, com a nossa entrega, com o nosso sim, com as nossas mudanças de comportamento, buscando sempre a tua graça sobre nós. E que a luz do teu Espírito que vem para nós possa iluminar também todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, amém. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui nessa manhã de terça-feira. Amanhã a gente volta às 9 horas aqui no nosso canal no YouTube. Compartilha também essa oração de hoje com alguém que você sentiu aí no coração, que pode beber também da graça de Deus nesse dia, tá bom? Hoje à tarde acompanhe conosco aqui o Terço da Misericórdia e à noite, hoje é terça-feira, hoje tem programa Mulheres ao vivo. A gente espera por vocês, minhas irmãs, às 8h30 da noite, nesse momento de encontro, de partilha, de oração, meditação na Palavra de Deus, nessa semana tão especial. Então não perca o nosso programa logo mais à noite, cheio de novidade. Estaremos reunidas em minhas irmãs, com muita alegria, esperando por vocês para a gente vivenciar esse programa tão maravilhoso, também dedicado à nossa mãe, a Virgem Maria, inspirado nas mulheres da Bíblia, né, que vão inspirando também cada uma de nós. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, um ótimo dia para você e para toda a sua família.